Será que foi? Boa tarde. Gente, eu tô tentando fazer de novo, uma gravação simultânea. Face and Instagram and YouTube. Mas eu confesso que essa coisa é nova pra mim, então eu vou apanhar um pouco. Se der tudo errado, paciência, fica aqui no Instagram. Boa tarde, gente. Oi, Kel. Ô, gente. Janaína, Tami, Dani. Boa tarde, gente. Obrigada por estar aqui comigo. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho muito legal, que as pessoas não levam ele como importante, mas quando a gente abre um pouquinho a cabeça, as coisas mudam, e bastante. Sempre com maior clareza, com maior consciência, a gente consegue focar no que realmente é importante, é necessário. Face, pessoal do Face, vê se minha voz tá boa, se não tá boa, vai me dando dá notícias. Contem pra mim. O que vocês acham do que é essencialismo? O que é essencial na vida de vocês? Vocês já fizeram um exercício do que é essencial? Como agora eu decidi fazer umas lives para também ampliar um pouco a cabeça de vocês em termos de consciência, todas as lives, os temas das lives são mais ligados a ser sua melhor versão, que é o curso que eu vou abrir o carrinho dele agora, dia 2 de julho. É um desafio que eu me propus a fazer e tô fazendo num tempo recorde, porque se a gente ficar postergando, a gente não faz nada. Eu acho que a gente tem que dar um passo, dar o outro, mas ser consistente naquilo que a gente se propôs a fazer. E depois que vocês tanto pediram e tudo mais, no início vocês pediram para eu começar a falar, a escrever, porque para vocês era mais fácil eu escrevendo. Depois vocês pediram para eu falar, mas sendo em mini vídeos. Só que em mini vídeos eu não conseguia falar a importância de todos os assuntos que abordavam. E aí eu pensei em fazer lives. Só que as lives também eu tava apanhando com as lives em termos de não conseguir salvar. Aí agora tem certas coisas que eu prefiro aprofundar, deixar mais raso aqui, para depois no curso aprofundar, porque o interesse tem que ser de individual, e eu acho que o crescimento também é individual. Então não adianta eu acelerar um processo que para umas pessoas demoram mais do que outras. Então num curso acaba que você vai no seu tempo, vai na sua velocidade. Então, assim, no curso vai ter os módulos separados, para depois que você concluir uma fase, você vai para outra, e aí você vai no seu tempo, que cada um é cada um no seu tempo. Vamos lá. Vamos focar no essencialismo agora. O que é uma pessoa essencialista? Tem muita gente que confunde essencialismo com minimalismo. Então, o que eu vou começar a falar para vocês é que uma coisa tem sim diferença da outra, e que vocês terão clareza de o que é essencialismo, como dar os passos para ser essencialistas, a importância do essencialismo e por aí vai. E aí, no final, eu até quero falar para vocês alguns livros, algumas minisséries, algum filme, alguma coisa que foram importantes também para eu criar juízo de valor, e que eu acho importante vocês lerem, se acharem importante também o tema que a gente está falando hoje.
O essencialismo, basicamente, a pessoa essencialista é aquela pessoa que tira da frente dela tudo aquilo que tem distração. Então, a gente tem mania de distrair com tudo que não é importante, e o que é essencial depois, a gente não coloca ele como prioridade, a gente não coloca ele ele acaba não tendo tanta importância porque nosso poder de decisão já acabou. Eu vou explicar isso aos poucos no decorrer da live. Mas começando pelo básico, todo mundo não, a maioria das pessoas já sabem que, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa feminina e para mim é muito importante ser uma pessoa essencialista em termos de... Eu poderia ter a loja inteira, mas é essencial? Se eu tiver aquela opção inteira dentro do meu guarda-roupa, o que eu vou perder de tempo depois para decidir qual roupa que eu vou pôr se torna não essencial. Eu tô perdendo meu tempo com uma coisa que não requer e não deveria requerer tempo, né? Não tô falando de que não é importante se arrumar e dar importância para isso. Não é isso. Mas a decisão nossa, vocês vão entender no decorrer da live que a gente acaba tendo um poder de decisão finito na nossa vida, no nosso dia. Então, se todas as coisas que eu faço bem no início, que são superficiais, que não são essenciais, tomam muito o meu tempo e meu poder de decisão, vai chegar no final do dia, eu vou fazer qualquer coisa. Porque meu filtro já decidiu demais, então eu já não estou decidindo mais nada. E isso é unânime, é para qualquer pessoa. Por isso a importância do hábito, porque o hábito faz com que você tenha atitudes inconscientes, então você não está gastando o seu cérebro com tanta decisão, você não está tomando decisão, tipo, como é que deve ser escovar os dentes, como deve ser mastigar, essas coisas triviais ou não triviais. Então, por exemplo, eu estou falando do guarda-roupa, o importante é, por exemplo, eu fazer uma limpeza de guarda-roupa. Eu sempre faço uma limpeza, gente, independente de qualquer coisa, para entrar uma roupa no meu guarda-roupa, eu saio com outra. Não sei se vocês fazem esse exercício em casa ou não, mas o que é legal é você pegar, por exemplo, um dia tirar o dia da limpeza do meu guarda-roupa. Tô dando só um exemplo de um ponto que você pode trabalhar em diversos outros. Vou fazer a limpeza do meu guarda-roupa. O que eu não usei nos últimos 90 dias, aí eu separo. E dessas coisas que eu separei, o que eu não vou usar nos próximos 90 dias? Isso já te dá uma clareza de que aquela roupa não é importante para você. Então você pode tirar ela do guarda-roupa. Óbvio que eu não tô falando de uma roupa pontual, por exemplo, uma roupa de esqui, que você não vai usar todos os dias, um biquíni. Isso eu não tô considerando, mas essa limpeza deve ser feita até para você começar a ter o hábito do que é essencial. O que é essencial para você viver? E isso é particular para cada um, tá? A ideia é que você faça a progressão dos seus hábitos. Então, assim, o essencialista entende que se você tá fazendo alguma coisa na sua vida e você tá infeliz com a coisa que você tá fazendo, você tá no caminho errado. Porque não adianta eu ter um objetivo e tá feliz só no meu objetivo. Eu tenho que estar feliz na jornada também. Então, a pessoa que é essencialista, ela tem a felicidade no passo a passo.
em tudo que ela faz. Ela já acorda já motivada e não tem nada que tira ela do foco, não tem nada ela que tira do caminho. Então, assim, e o essencialismo não é igual para todo mundo em termos assim, tem muita gente que acha que o objetivo de um é o objetivo do outro. Não tem nada a ver. Cada um tem seu objetivo, cada um tem as suas metas. O segredo é você conseguir fazer e exercer a sua melhor função, o que de melhor você pode. Então, o que você tem, qual que é o seu objetivo? De acordo com esse objetivo, você analisando você acha que você está sendo essencial? Você está usando atitudes essenciais para você alcançar esse objetivo? Ou você está ficando disperso? Ou você está pensando nos moldes da sociedade? Ou você está pensando, sei lá, o que vão pensar, o que vão... Porque essas coisas que te tiram a energia, que te minam, não são essenciais. Então você tem que tirar elas do seu caminho. Nem que isso custe, por exemplo, sair da convivência de certas pessoas. Infelizmente. Olhar para duas câmeras eu fico até meio perdida, mas vamos lá. Tô querendo olhar. Eu tô tentando olhar nos olhos de vocês, gente. Se vocês estão olhando nos meus olhos, eu não sei. O importante é ser feliz na jornada, gente. Vamos ser felizes na jornada. E a jornada é contemplada com as coisas que não são que não envolvem as coisas não essenciais. Os nossos sonhos, os nossos objetivos não são coisas não essenciais. Muitas vezes são essenciais. Então, por que muitas vezes os nossos objetivos, para alcançar os nossos objetivos, a gente tá no caminho também do que não é essencial? Por que eu tô perdendo meu tempo, minha energia, meu foco, meu poder de decisão, né? Então, para você ter o essencial, você tem que ter clareza. Clareza mesmo do que você quer. Onde você tá? Você tá feliz com o que você tá fazendo? Você tem o que você quer? Porque se você não tem o que você quer, você tem que ter clareza. Por que você não tem? Você acha que é por culpa do mundo? Você acha que você não se esforçou o que deveria se esforçar? A gente tem que começar a traçar os nossos objetivos, porque os nossos objetivos é que nos guiam. E o essencialista não é aquela pessoa que está focado só no objetivo. Ele está focado no progresso. E ele entende que o progresso, ele é gradativo. Ele não é... Eu quero emagrecer. Gente, eu quero muito emagrecer. O essencialista, você pode ter certeza que ele não tá fazendo dieta, nunca fez nada, né? Quer aquele corpo, aliás, não quero emagrecer, eu quero aquele corpo. A pessoa essencialista, ela não vai fazer uma dieta, fazer atividade física, fazer um monte de coisa que requer chegar naquele corpo de uma vez só. Não. Ela tem clareza e ela internaliza o que ela realmente quer e os passos que ela realmente pode dar. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Você vai fazer devagarzinho, passo a passo. Um passo, depois o outro. Então, assim, tenha clareza de onde você quer chegar. Muita clareza. E ver o que você tá não essencialista no caminho. Então, por exemplo, se você começar a melhorar 1% somente, pro caminho que você quer atingir, de mudanças de hábito, no final do ano, aquele 1% vai ser significativo. E ele não vai ser pequeno. Se a gente tiver 1% de mudanças de hábito, olha só, aumentando 1% da coisa boa e diminuindo 1% da coisa ruim, o resultado é extraordinário. Então, foca no que é realmente essencial
e o que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Então vamos lá. Vou exemplificar o que eu tô falando. Quando eu queria muito aprender a meditar. Gente, eu queria, porque assim, todas as pessoas que eu via na minha frente, eu olhava para elas meditando, aquela coisa era surreal. Era surreal. Eu falava, gente, que plenitude dessa pessoa, que... E assim, as pessoas que meditam, pelo menos das quais eu conheço, são pessoas que realmente, quando tá num momento de fúria, elas se isolam, se conectam, realinham o que tá dentro delas e voltam pro eixo. E eu sempre quis ter esse domínio. Eu falei, gente do céu, meditar é coisa dos sonhos. Eu vou meditar, vou tirar meu dia, 1 hora do dia, eu vou focar nisso. Gente, comecei a fazer meditação guiada. Que desastre. Eu não sabia respirar. Aí eu chamei uma mulher aqui em casa para me ensinar a respirar. Aí eu entendi que a minha respiração, a gente nasce respirando certinho. Você vê que neném respira pela barriga, né? Quando a gente tá mais velho e a gente não pratica, não sabe como é que é a respiração, a gente vai trazendo a respiração pro tórax. Tanto é que quando você tá nervoso, você tá assim, você tá expandindo o seu tórax, não a barriga. Então a gente mudou completamente o que deveria ser. E aí eu comecei aí eu aprendi que para eu meditar, eu também teria que saber respirar. Que a minha respiração estava errada, estava no tempo errado, eu estava muito acelerada. E aí foi assim, uma mudança radical de entender que se eu queria mesmo fazer a meditação e ter aquilo que eu tanto via e apreciava, eu tinha que fazer um exercício. E o que é o segredo do essencialista? A pessoa não coloca lá, 20 minutos, 1 hora meditando. O que eu fiz? Criei passos. Eu quero primeiro aprender a respirar. Demorei, viu, gente, para aprender a respirar. E até hoje, se eu não tô em meditação, eu saio totalmente do que é correto respirar, infelizmente. Mas ainda estamos progredindo. Depois eu aprendi a sentar da forma que tinha que sentar na meditação. Porque antes eu tentava meditar deitada, encostada e tudo mais. Depois eu acostumei a minha perna a ficar em lótus, né? Que é perninha de índio. Depois eu comecei a ficar... Depois que eu encontrei o meu eixo, encontrei o início, meio e fim... Que aí eu falei assim, bom, agora eu vou começar a meditar. E aí eu comecei a meditar, gente, é um exercício que quem medita, todo mundo que medita começou um dia, sabe como é que é desafiador, porque a sua cabeça te tira do foco e do eixo o tempo inteiro. Então, se você não conduz de novo sua cabeça pra meditação, você se perde de novo. Então, aí eu fui construindo isso. Eu aprendi a respirar, aprendi a sentar, ficar na posição. Depois eu aprendi a meditar. Aí medito 1 minuto, 2 minutos, e isso eu venho progredindo, que hoje eu consigo respirar mais tempo. O que não significa também que vira e mexe eu saio do meu eixo tipo assim, vem um pensamento que não tá na corrente vibracional, e aí eu tiro ele da meditação, que também faz parte, entrar e sair. Então é isso que vocês têm que começar a entender pro essencialismo acontecer na vida de vocês. Eu comecei tentando o meu 1%. E aí eu comecei a tirar também os maus hábitos. Porque muitas vezes eu medito com o celular, né? Com barulho do celular e tudo mais. Muitas vezes eu parava e já ficava olhando rede social, não sei o que, me atualizando da rede social. E isso, pra mim, Roberta, é um mau hábito. Então eu comecei a fazer um exercício. Eu melhoro 1%, tentar melhorar 1% do que é bom, no caso meditar, e tirar 1% do que é ruim, no caso ficar olhando rede social. E foi assim que eu fiz. E hoje, por exemplo, eu pego o celular pra rede social,
mais para trabalho do que qualquer outra coisa, porque para mim não é essencial. E querendo ou não, a gente gasta nosso poder de decisão nas redes sociais. Porque antes, por exemplo, eu acordava, já pegava o celular e já ficava na cama mesmo. Eu perdia o meu tempo de vida e de decisão. Porque eu analisava se a pessoa tinha comentado, se a pessoa não tinha comentado, o que as pessoas estavam vendo no Instagram, o que as pessoas estavam postando no Instagram, o que não estava, se eu lia, se eu não lia. Então, querendo ou não, de forma inconsciente, eu estava tomando decisões ali. Deitada, logo depois de acordar, eu estava tomando decisões que não eram importantes, que não eram essenciais e que não fariam dali uma diferença na minha vida, né? Então, a gente tem um livro que chama Hábitos Atômicos, que ele fala muito disso, da gente ter o hábito de subestimar o que é realmente importante. O hábito de subestimar as pequenas mudanças. Como se para ser super, mega, hiper importante e ser dado importância, tivesse que ser uma coisa grande, um objetivo grande, um alcance grande. Não é por aí. A gente tem que dar importância nas pequenas melhorias. E como a gente faz essas pequenas melhorias. Entendeu? Focar nisso, focar a nossa energia nisso é trivial. Essencialismo versus minimalista. As pessoas minimalistas nem sempre são pessoas essencialistas. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas sem sombra de dúvida, as pessoas que são minimalistas, elas não têm um excesso. Elas não têm um excesso daquilo que não é importante, daquilo que não demanda a energia delas, de decisão. Então, a pessoa minimalista, ela tem as decisões com maior facilidade na vida delas. Muito maior facilidade. Então, a gente tem que ter essa um pouco... Tem uma série uma minissérie que chama Minimalista. E nela, por exemplo, fala que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma casa de 100 metros quadrados e utilizam 30 metros quadrados. Isso é essencial? Isso não é essencial? Sério mesmo? Se as pessoas têm uma casa tão grande da qual ela nem usa, pra quê? Isso não é essencial. Não tô falando nesse momento de ser ou não, ter ou não uma casa minimalista. Longe disso. Mas você ter a consciência do que você tem e do que você faz e de onde você vive, ter a energia que é mais essencial, é importante. É muito importante. Entender que a gente tem a capacidade de decisão finita é crucial. As pessoas estão saindo daqui do Instagram e indo pro Facebook, do Facebook vem pra cá. Gente do céu, vocês são demais. Vou dar um exemplo pra vocês. Na casa dos meus pais moram numa casa que tem ambiente da casa que eles nunca nem usaram. Aí eu te pergunto, eu que também tenho muito foco em energia parada e tudo mais, pra quê? Pra que realmente se faz necessário ter? Porque aquilo lá para energia, assim como a limpeza do guarda-roupa, para energia, para financeiramente, porque para limpar também, e ter uma pessoa para limpar, ou até mesmo o seu tempo para limpar, que vale também um preço, será que realmente vale a pena? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é mais comum do que aqui no Brasil, esses storages das pessoas que são totalmente acumuladoras. Elas vão
comprando, não se desfazem daquilo e fica gastando com storage de coisa que, tipo, não usa, não é essencial. Pra quê? Eu te pergunto, pra quê? O que representa essa sensação de inutilidade dentro da nossa casa? Para cada pessoa representa uma coisa. Para mim é uma energia parada, geralmente negativa, porque se aquilo lá está sendo inutilizado, poderia estar sendo utilizado por uma outra pessoa, faria muito mais sentido. Então, para que você ter, né? Para quê? A gente tem que começar a compreender o porquê nós temos certas coisas e por que não tirar essas coisas da nossa vida e tornar a nossa vida mais essencial. Por que não simplificar? Quando você... Olha aqui o comentário. Quando você diminui a sua quantidade de decisão, você decide melhor. Exatamente. Se a gente considerar... vou dar um exemplo simples. Considerando que a gente tem uma capacidade de decisão finita no nosso dia. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, durante a gestação, eu não como trigo, não como glúten, não como lactose, eu não como nada. E aí, se, por exemplo, eu vou para algum lugar e eu tenho que fazer um lanche no meio da tarde, gente, é o caos. Por quê? Porque todas as coisas, lanchonetes que a gente vê, são basicamente baseadas de tudo isso. Então, pra mim, eu entro numa padaria, por exemplo, e falo, tem glúten, não tem glúten, tem isso, tem aquilo. Então, meu poder de decisão vai só minando. E isso também faz você começar a ser uma pessoa mais organizada. Então, por exemplo, se eu vou sair e eu não sei o horário que eu vou voltar, para eu não gastar meu poder de decisão, eu posso isso, não posso aquilo, eu vou naquele lugar porque lá tem e outro lugar não tem, eu vou não sei o que, é mais fácil eu levar o que eu tenho que comer. Simplificou a coisa. Então, assim, se as pessoas puderem se programar, se torna muito mais fácil, se torna muito mais essencial. Teve uma pesquisa científica em Israel, que fizeram uma pesquisa com juízes. E o engraçado dessa pesquisa foi exatamente isso. Como nós somos limitados, nosso poder de decisão é finito, os juízes davam sentença de liberdade no início do expediente, tipo assim, nas primeiras horas, e no final eles não liberavam ninguém. Por que isso? Porque para eles era mais fácil dar o não, porque se a pessoa estava presa, era muito mais fácil manter ela presa ali, tem uma razão para ela estar presa, do que ela ficar gastando o cérebro dela que já tá gasto, entendeu? Já decidiu demais ao longo do dia. E é isso que importa da gente fazer e da gente mudar e da gente começar a tornar as coisas mais essenciais e fazer com que as nossas decisões sejam através de coisas que realmente precisam ser dadas as importâncias, né? Então, quando a gente fala de ter uma rotina, por exemplo, as pessoas, você pode saber, as pessoas mais inteligentes, de maior sucesso, todas elas têm hábito. Por que elas têm um hábito? Porque é mais fácil? Também. Mas o hábito faz você tirar o que não é essencial do seu caminho e já está simplificado. Olha, eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, tudo mais. Então, as decisões acabam indo pro piloto automático. Daquilo que não é... tipo, eu tô aqui, eu vou almoçar daqui a pouco, tudo bem, vai ter na minha mesa só o que eu posso comer. Então, não tem que gastar a minha energia, nem meu poder de influência de falar, não, eu não posso comer isso, então eu vou comer só aquilo. Não gasto a energia, eu tiro. O segredo do essencialista são as pessoas que tiram tudo aquilo que está na frente deles, que tiram do foco dele, da energia dele, do que é essencial para alcançar o objetivo dele. Então,
Vamos começar. Por onde começa? Vocês são demais, gente. Como começar a ser uma pessoa essencialista? Olha aqui, gente, tem até a Nutri do Bento aqui. Que legal. Primeira coisa para você começar a ser uma pessoa essencialista. Elenca os seus objetivos. Mas assim, os seus objetivos, eles também precisam do como você vai alcançar os objetivos. E nesse como, você tem que estar feliz com cada passo que você vai dando. Porque os pequenos passos, as pequenas mudanças são o que te farão além, que te farão maiores e te tornarão, de fato, uma pessoa essencialista. Outra coisa que eu acho legal você se questionar é até quando. Até quando você vai se limitar? Até quando você vai deixar para depois? Até quando você vai se auto-sabotar? Até quando você vai se limitar? Até quando a opinião do outro vai ser mais importante do que a sua? Até quando? Até quando você vai estar no seu emprego que você não gosta? Até quando você não vai agradecer o que tem e o que não tem? Até quando você não vai agradecer os problemas? Até quando, gente? Coloque seu até quando. Eu não alcanço tal objetivo. Quero emagrecer. Até quando? E eu não emagreço porque eu como demais? Até quando eu vou comer demais? As comidas, obviamente, que não são para uma pessoa que quer emagrecer. Até quando? O seu até quando tem que estar limitado ao seu objetivo. E é engraçado que até mesmo o curso que eu tô criando agora é uma coisa que eu tava assim empurrando, literalmente procrastinando. Até que eu falei, Roberta, até quando? Datei. 2 de julho. Por que 2 de julho? Não faço nem ideia, gente. 2 de julho. 2 de julho eu lanço o meu curso. Mas eu coloquei, eu precisei do até quando. Não se evoluir sem quedas. Não mesmo. Tem um exercício legal, ser/fazer/ter. A gente tem a mania de querer ter alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não tem a congruência. Por exemplo, eu quero ter uma coisa, mas eu não faço e não sou nada para conseguir atingir aquele ter. Então eu tenho que me mudar primeiro. As pessoas têm que parar de focar no ter e focar no ser. O que elas são, o que elas querem e o que elas precisam mudar para mudar o ter delas. E tudo tem a consequência lógica. As pessoas, por exemplo, quero ser uma pessoa muito organizada. Só que na casa dessa pessoa muito organizada é uma zorra total. Como que elas vão ter a casa arrumada? De duas uma. Ou ela pega alguém pra ficar toda hora arrumando, mas isso tá sendo incongruente com o que ela pensa, com o que ela faz. Ou então eu internalizo. Por exemplo, eu quero ter uma casa organizada, então eu preciso ser uma pessoa organizada. Não adianta eu pegar um dia, organizar 100% do meu guarda-roupa e no dia a dia, que é o meu fazer, eu tá zoneando aquilo lá para depois tirar um dia de novo para organizar. Então, se eu quero ter aquilo organizado, eu preciso ser uma pessoa organizada.
Então, se eu sou uma pessoa organizada, eu tenho um guarda-roupa organizado. Entendem que o foco tem que ser no ser, seja, e tem que ser congruente. Que quando você analisa o seu ser, e você faz e quer aquilo que você é de verdade, você acaba tendo. Tem lógica pra vocês? Faz sentido? Ai. Não adianta nada você querer e não fazer. Tem uma diferença muito grande, Raíssa. Tem uma diferença muito grande. Gente, o pessoal do Facebook mais interativo do que do Insta. Ai, Jesus. A maioria das pessoas querem ter e não querem ser e não querem fazer. E aí não adianta, gente, não adianta. Vocês nunca terão. Muda você. O que é essencial para você. Porque o essencial do outro não é essencial para você. Se falar assim, vamos todos nos tornar pessoas essencialistas, não seremos todas pessoas iguais. Vamos colocar esse mundo inteiro acima da média. Não significa que todos alcançarão os mesmos resultados, porque os objetivos de cada um tem individualizado. É igual sonho, é igual objetivo. Tem gente que tem o objetivo de ter 400 milhões de empresa e não ter tempo pra nada, e trabalhar. Tá errado? Pra ele não. Ele tá alcançando o objetivo que ele colocou pra vida dele. Respeito. Tem gente que decidiu desacelerar e viver mais a família. Tá errado? Não tá errado. Sendo essencialista, se você tem a consciência de onde você quer e você tá traçando o seu caminho, o seu como para esse foco, tá tudo certo. Tá tudo certo. Todo mundo pode ser essencialista. Todo mundo deve gastar energia com o que realmente deve ser dado energia. Dada a devida importância para sua energia. E muitas pessoas, outra dica importante para ser uma pessoa essencialista, concentra naquilo que você tem força, que você tem influência, que você tem domínio. Não adianta você questionar a coisa que está fora do seu controle. Tem gente que faz assim. Deixa eu ver um exemplo. Vou dar um exemplo ridículo, tá? Tá um dia chuvoso. Um dia chuvoso. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de lugar que é assim. Ai, mas esse dia chuvoso, não quero fazer nada. O que tem a ver o dia chuvoso? O que tem a ver? Gastem a energia, foquem a energia de vocês naquilo que realmente tem controle. Se você não tem controle, não adianta. Tem aí a pandemia. Eu tenho controle sobre ela? Não. Mas eu tenho uma responsabilidade dela. Isso sim. Então, se eu puder ficar em casa, eu vou ficar em casa. E eu tiro o chapéu para o pessoal da linha de frente, realmente, porque eles não têm opção. Tem muita coisa que a gente acha que não é de responsabilidade nossa, mas é de responsabilidade nossa. Isso também tem que ser pensado. Então, outro ponto importante. 2 pontos importantes. Muda aquilo que ainda não mudou. Para você alcançar o seu objetivo, o que você não mudou? Oi, Fernandinha! O que você ainda não mudou na sua vida para alcançar o seu objetivo? Por que você não alcançou tal objetivo? Você tinha que mudar alguma coisa que você não mudou?
As pessoas não mudam por duas razões. Ou porque elas desconhecem, ou porque elas não querem pagar o preço. A maioria delas é porque não querem pagar o preço. E não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é por isso que eu colo no outro ponto que eu acho importante também, é ser verdadeiro. Focar na verdade. Não adianta. Você tem que ter consciência do resultado da sua vida. Não é culpa de terceiros. É tudo culpa sua. Você tem aquilo que é congruente com aquilo que você é. Tem uma vez que eu vi o Rodrigo Vinhas falando sobre mindset. E mindset, gente, é uma coisa tão importante, que teve uma vez que eu até fiz um vídeo sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Quando você tem distração... Não, vou mudar. Que o Rodrigo Vinhas falou assim: para todo problema que você tem na sua vida, alguém já passou algo pior e ainda tem um livro publicado. Quando você começa a fazer essa analogia, coisas simples acontecem. Por exemplo, eu tô com um problema X. Se eu entender que existe um problema muito maior do que aquele que eu tô vivendo, ele me tira completamente daquele ambiente, daquele pensamento de que é o fim do mundo. E aí eu me torno uma pessoa mais resiliente. Eu acabo tendo níveis de enfrentamento muito maiores. E uma coisa pequena se torna pequena. Porque muitas vezes a gente acha que uma coisa pequena... Muitas vezes uma coisa pequena é grande e aí a gente volta elas pro tamanho que elas realmente devem ter. Pra finalizar a nossa live, que eu acho que eu já falei demais, tem um livro que chama Essencialismo, que ele fala assim: o que não é um sim óbvio é um não óbvio. Então, quando as pessoas titubeiam demais para responder, para decidir e tudo mais, a decisão já tá tomada, já tá feita. Por que você tá gastando a sua energia? Não precisa. Não precisa. Então é isso. Óbvio que eu vou terminar essa live com uma frase do Pequeno Príncipe, que obviamente você já deve saber qual que é. Mas eu quero que vocês comecem a refletir realmente o que deve ser dado importância, o que não deve ser dado importância, o que requer, o que você pode eliminar, quais são as mudanças de hábito que você pode mudar para diminuindo o que é pior, que é maus hábitos, aumentando o que é os bons hábitos. E outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante para você analisar, as pessoas com que a gente convive têm forte influência sobre a gente. Então, se a gente tem um poder de decisão finito, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas com que a gente vive e convive. Vou dar um exemplo. Eu amo chocolate. Gente, meu ponto fraco é chocolate. Gente, como eu amo chocolate mesmo. Então, assim, eu fico na função, se depender de mim, de achar o chocolate que não tem açúcar, que não tem lactose, que não tem isso, não tem aquilo, porque eu realmente amo chocolate. Se eu convivesse com pessoas que comessem chocolate o tempo inteiro, vocês concordam comigo que seria muito mais difícil pra mim não comer? Porque se eu tô convivendo com pessoas que só comem chocolate, eu não posso comer. O meu poder do não tem que estar o tempo todo presente. Não posso comer chocolate. Eu não posso. Se essa pessoa tá comendo, mas eu não posso. Se essa pessoa tá comendo, eu não posso. Se essa pessoa tá comendo, eu não posso. Torna muito difícil pra mim o meu caminho.
Então eu tenho que realmente passar a régua e falar assim, essas pessoas não condizem com o que eu quero, não condizem com os meus objetivos, não condizem com o que eu acredito, então eu vou cortar mesmo. E corto. Porque eu não preciso ficar gastando a minha energia e meu poder de decisão com uma coisa que eu não deveria, porque não é isso que é importante para alcançar meu objetivo. Entendeu? Deu pra ter clareza, pessoal do Facebook? Gente. Distração e foco é bem isso. Quem tem maior distração não tem foco nenhum. É inversamente proporcional. Tem muita gente que não tem foco. Não tem foco e ficam dispersos. E vão fazendo distração e tudo mais. Então, fazem tudo e ao mesmo tempo não tem foco, tá tudo certo. É aquela síndrome de Alice, literalmente. Pra onde você vai, Alice? Ai, não sei. Então qualquer caminho serve. 5 pessoas que te rodeiam pode te definir. Por isso, cuidado com quem você anda com isso. Exatamente. Isso é tão importante. Depois que a gente começa a analisar, realmente você começa a selecionar quem tá do seu lado. É isso. Sejam essenciais. Colocam na sua vida e no seu caminho o que realmente é importante, deve ser dado importância. Não vivam nessa síndrome de Alice que qualquer caminho serve. Tenha o seu objetivo. Seja feliz na jornada. Melhore os seus hábitos. E melhorar os hábitos é gradativo. É tirar um pouquinho do que é ruim e melhorar um pouquinho do que é bom. Porque não vale só eu focar no que é um... nunca vou na academia. Vou... Não adianta, por exemplo, eu não ir na academia. Aí vou dar meu 1%. Vou colocar um dia na semana eu vou na academia. E aí eu dobro o número do que eu como. Tá incongruente. Não tá legal, não. Então, melhore 1% de bons hábitos. Reduzam 1% dos maus hábitos. Que o montante final, no final do ano, vocês vão me contar. Vocês vão me contar. Se vocês me contarem, vai ter guerra. Obrigada pela live com vocês, me assistindo. Face, Insta e YouTube. Gente, eu tô muito chique. E só terminar, tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu amo muito, que é: o essencial é invisível aos olhos. Coloquem na vida de vocês o que é essencial. Gratidão por estarem aqui. Obrigado por me escutarem. Espero que tenham mudado um pouquinho a chavinha de vocês. Comecem a enumerar. Um beijo. Beijo. E até logo mais. Amanhã tem mais live, depois também. E eu tô indo, gente. Um beijo.